Vamos falar um pouquinho então de WrestleMania, né? Nós temos aí então a WrestleMania chegando, estamos a 2 semanas da WrestleMania, né? Vários combates já foram anunciados, mas eu queria tratar com vocês aqui de alguns em específico, né? Vamos falar primeiro do combate que é o meu favorito, que eu estou mais esperando para ver, que é o combate entre Cody Rhodes e John Cena, né? É o combate que, assim, finalmente, na última semana, o John Cena soltou os verbos pra cima do Cody Rhodes, finalmente, né? Ao invés de só ficar falando com o público, finalmente ele soltou os verbos pra cima do Cody Rhodes. E começou a falar de fato pro Cody Rhodes, falou que ele não enterrava talentos, ele enterrava só mediocridades, né? Ele era talentoso e tudo mais. Pô, eu sinceramente achei muito legal a forma como foi feito toda a construção ali pra isso. 2 promos do Cody Rhodes falando e o John Cena só vazando. Na terceira, o John Cena fala um monte de coisa e aí, na hora de atacar, o Cody Rhodes leva melhor com o Crossroads. Lembrando que o John Cena agora, só na WrestleMania, tá? Nas próximas 2 semanas aí, não tem John Cena, ok? Então assim, provavelmente deve ter promo do Cody, tanto na semana que vem quanto na outra, falando algumas coisas a respeito da luta, mas deve ficar por isso mesmo. E aí no dia da WrestleMania a gente volta a ver o John Cena. Agora, o que a gente precisa falar mesmo é sobre Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins, porque finalmente foi revelado o favor que o Paul Heyman devia pro CM Punk, né? Um favor que, sinceramente, eu achei bem fraco, cara. Eu achei bem meme. Faz sentido pra história? Faz, mas eu achei extremamente fraco, que é o Paul Heyman vai ficar no corner do Punk na WrestleMania. Pra mim, no fim das contas, vai acontecer o que eu já tenho falado pra vocês nas últimas lives e o que eu falei no Twitter. O Paul Heyman vai trair o CM Punk e ficar do lado do Roman Reigns. E aí, quando o Roman achar que o Paul Heyman tá do lado dele, ele vai trair o Roman também pra ficar do lado do Rollins. Eu quero muito ver o Paul Heyman ficando do lado do Seth Rollins nessa WrestleMania. Mas, muita gente tava falando que, assim, ainda achava que essa luta não deveria ser main event da WrestleMania. E eu acho que precisaria ter algo a mais ainda pra essa luta ser main event, sabe? Eu acho que deveria existir ali uma espécie de desafio pro CM Punk. Porque assim, pro Roman e pro Rollins, essa luta ser meio event ou não faz diferença. O Roman, se eu não me engano, na última WrestleMania, já ultrapassou o Hulk Hogan em números de WrestleMania. O Roman Reigns hoje é o maior nome de WrestleManias em main event na WWE. Então, pro Roman, essa luta, mais uma ou menos uma, não vai fazer diferença. Pro Rollins, a mesma coisa. O Rollins, se eu não me engano, tem duas WrestleManias main event, né? Tem lá a de 2015, que ele participa, querendo ou não, né? A luta acaba virando um Triple Threat Match. E o do ano passado, que é a que ele e o Cody enfrentam o Roman e o The Rock. Né? O Roman, se eu não me engano, ele empata com o Hogan nessa luta, nesse tag team, que fica um 8-8, e aí ele passa o Hogan na luta contra o Cody na noite 2, que aí sim, né, ele tem duas WrestleManias main events na mesma WrestleMania, né? Então pro Roman e pro Seth Rollins, sinceramente, não faz diferença nenhuma essa luta ser main event ou não. É claro que, pelo peso do nome, o Roman Reigns tem sido main event em todas as lutas nos últimos anos, né? Então, desde a pandemia, que ele não aparece pra lutar, né? 31 na WrestleMania 37, 38, 39, 40, ele é main event, inclusive na 40 tem 2 main events, e agora na 41 ele vai ser main event também, mas mais pelo peso do nome. Agora, pro CM Punk, eu sinto que precisava ter um desafio a mais, sabe? Do tipo assim, ó, você precisa vencer um baita desafio aqui, igual foi a história do Kofi Kingston na Kofi Mania, do Daniel Bryan com o Triple H. Eu acho que precisava ter algo a mais pro CM Punk realmente ganhar esse main event. Porque assim, se o favor do Paul Heyman não era que a luta fosse main event, do Paul Heyman usar toda a genialidade dele e todo o aspecto político ali dentro do backstage, pô, esse favor foi uma bosta, né? Convenhamos. Faz sentido pra história, ele tá no corner do Punk, e aí a briga com o Roman e tal. Só que, mano, não faz sentido pra ser main event, né? Foi o que eu falei, pra mim,
eles são main event pelo tamanho do nome, ok. Agora, em construção de história, eu acho que poderia ter alguma coisa a mais, né? O Punk venceu um baita desafio ali feito pelo Rollins e pelo Roman. Eles meio que se unem ali e falam assim, ó, o CM Punk vai ter que vencer uma gauntlet de 10 lutadores aqui no próximo Raw ou no SmackDown, que seja. E se ele vencer, aí sim ele vai conseguir fazer com que a luta fosse main event, tá ligado? Eu acho que faltou algo nessa situação, nessa parada, entendeu? Aí eu acho que faria muito mais sentido. Mas não é o caso, a luta já é main event, foi colocada contratualmente e o favor foi o Paul Heyman sendo o corner dele. Como eu falei, eu quero muito que o Seth Rollins seja o cara a dominar a situação toda e o Paul Heyman ficar junto com ele. Eu acho que vai fazer muito sentido. O Roman provavelmente pós-WrestleMania vai dar aquela desbicada de novo, né? Vai vazar um pouquinho, ficar um tempo fora e talvez volte pra run ali próximo do SummerSlam, né? Pra preparar alguma coisa. E com isso, Punk e Rollins podem ficar numa rivalidade até pelo título, né? Acho que faz sentido numa linha dessa daí. Então pode ser que funcione dessa forma. Eu acho que um Seth Rollins voltando a ser heel mesmo ficaria legal com o Paul Heyman trabalhando com ele ali. E aí o Punk ficando desolado porque ele teve o main event dele, mas ele vai ver que esse sonho era um sonho perdido, né? Tipo, não faz sentido. Ele perdeu a luta, sabe? Não, ele teve o main event, mas não teve um momento de glória, vamos dizer assim, né? Mas na noite 1, com certeza, é a luta que eu mais quero ver, é esse main event, tá? Então as lutas que eu mais quero ver na WrestleMania, primeiro Cody Rhodes e John Cena, que é o main event da noite 2, e o combate entre Punk, Rollins e Reigns no main event da noite 1. Mas a gente também precisa falar de alguns outros combates, né? Então vamos falar um pouquinho do Kevin Owens, que fez uma declaração no último SmackDown. Já tinham rumores a respeito disso, de que o Kevin Owens infelizmente estava sustentando uma lesão e que ele provavelmente não lutaria na WrestleMania. Eu estava achando que eles iam tentar deixar o Kevin Owens de molho nas próximas 2 semanas, descansando, tentando cuidar da lesão, para que na WrestleMania ele fizesse essa luta e aí saísse, né? O Kevin Owens é um cara que a gente sabe o quanto ele se dedica, o quanto ele tá sempre firme, mas parece que não é isso que vai rolar não. Parece que de fato o Kevin Owens, ele fala que vai fazer a cirurgia e não sabe quando é que ele vai voltar a lutar, quando vai voltar a aparecer nos shows da WWE, o que é um baita de um problema. Não foi um anúncio de aposentadoria, mas ao mesmo tempo foi uma preocupação muito grande, né? De falar assim, ó, vou fazer essa cirurgia no pescoço, é uma cirurgia que a gente ainda não sabe a gravidade, tanto da lesão quanto da cirurgia, né? Qual que é a gravidade de fazer essa cirurgia. Porém, né, isso tem um impacto muito grande na carreira do Owens e ele não sabe se ele vai se aposentar ou não. Lembrando que o Kevin Owens também já passou dos 40 anos. E isso fez com que o Randy Orton ficasse sem luta para WrestleMania. O Nick Aldis é muito claro com o Randy Orton e fala que ele não terá luta na WrestleMania. Você não tem oponente, não tem luta na WrestleMania, né? E aí acontece o quê? O RKO no Nick Aldis. E vale citar, senhoras e senhores, lá atrás, quando o Randy Orton retornou em janeiro do ano passado, ele deu um RKO no Nick Aldis, e aí o Nick Aldis deu uma multa pra ele. Eu não lembro se a multa era $25 mil ou $50 mil, e aí o Randy Orton entrega um cheque com o dobro do valor. Aí eu não lembro se ele entrega 50 mil ou 100 mil dólares, eu vou ficar na dúvida agora. Só que aí o Nick Aldis fala, pô, mas aqui tem, né, o dobro. E aí o Orton fala, não, esse aí já é pra próxima vez. Chegou a próxima vez. RKO no Nick Aldis, finalmente, depois de mais de um ano, o Randy Orton agora, né, não precisa pagar multa nenhuma, porque já tá pago. Já tá pago. Eu não acho que vai ter Nick Aldis e Randy Orton na WrestleMania, tá? Acho que nem faz muito sentido, beleza? Então, pra mim não faz sentido. Mas existem 2 nomes aí, ao meu ver, que podem estar desafiando o Randy Orton. O primeiro deles eu cheguei a postar no Twitter, que foi o quê? O Rey Fenix. Rey Fenix fez a estreia dele no SmackDown, então, nessa sexta-feira. Foi muito legal a luta dele contra o Nathan Frazer, mostrou que é um baita de um high flyer ainda, tá firme e forte. Ele vai ficar separado do Penta por enquanto, mas o Randy Orton pode facilmente aparecer ali, fazer um Open Challenger, né, um desafio aberto, e o Rey Fenix
ir lá e responder a esse desafio e fazer uma luta. O Rey Fenix não precisa vencer, porque vai ser, tipo, basicamente ali, segunda ou terceira luta dele, né? Se ele lutar nas próximas 2 semanas, vai ser a quarta. Mas se ele não lutar, ele pode fazer o desafio ali com o Randy Orton, né? Pode ser uma boa para ter o Phoenix na WrestleMania, tem ali um destaque e tudo mais, mas pode ser também que um outro nome surja, senhoras e senhores, porque o Phoenix estavam cotando que ele poderia fazer uma rivalidade com o Andrade. Não sei se vai rolar, mas um segundo nome, senhoras e senhores, é o quê? É que Rusev pode estar voltando para a WWE, na verdade parece que já assinou contrato com a WWE e ele pode estar desafiando o Randy Orton ou respondendo a um desafio do Randy Orton. Quem sabe o Rusev voltando, imagina a WrestleMania gritando Rusev Day com o Randy Orton fazendo um Open Challenger. Pô, seria maneiro pra caramba, né? Mas eu ainda acho que eles vão guardar o Rusev pra depois da WrestleMania. Mas ainda assim, eu acho que dá pra gente pensar na possibilidade do Rusev lutando também. Seria bem bacana ele voltando ali na WrestleMania, né? Voltando de fato como Rusev, não como Miro. Mas o Randy Orton, por enquanto, tá sem luta. Por enquanto, tá? Pode ser que mais pra frente eles anunciem alguma coisa. Algumas outras lutas também já foram anunciadas, como Jacob Fatu e LA Knight. O Jacob Fatu, então, ganhou do Braun Strowman no combate Last Man Standing e, portanto, vai lutar contra o LA Knight pelo United States Championship. Também tivemos o anúncio da luta que a gente já imaginava que teria, Jade Cargill e Naomi, um combate ali individual entre elas, muito importante para Naomi e para Jade Cargill esse combate. Espero que elas consigam entregar uma boa performance. Mas mais do que isso, nós tivemos ali alguns desenrolares de rivalidades aí nessa última semana. Então, combate da Rhea Ripley com a Io Sky termina por double disqualification, porque a Bianca Belair foi atacada pelas duas, e aí a Bianca ficou brava pra caramba. A Rhea Ripley parece que atacou as duas, a Bianca ataca as duas, todo mundo ataca todo mundo. No fim das contas, é bem provável que na próxima semana eles anunciem o Triple Threat Match. Não imagino que vá ter uma revanche da Rhea com a Io Sky, pelo menos não nesse momento. Mas eu acho que vai ser realmente Triple Threat Match. Triple Threat Match, realmente ali, uma linha ali onde a Io Sky defende o título contra as duas, era algo que a gente já imaginava que fosse acontecer, e eu espero, do fundo do meu coração, que a Io Sky saia como campeã. Acho que vai acontecer isso? Não, mas eu espero do fundo do meu coração. E falando também de rivalidade feminina, nós temos aí a Tiffany Stratton com a Charlotte, um combate que, assim, ao mesmo tempo que todo mundo esperava que fosse acontecer, eu esperava que fosse acontecer e que tava até a fim de ver, pelo fato de que a Charlotte é muito boa em cima do ringue e a Tiffany Stratton tem mostrado um talento muito bom também, seria a passagem de tocha do passado pro futuro, vamos dizer assim. A gente viu que a rivalidade tava bem mais ou menos, né? Porque ninguém tava muito a fim de ver a Charlotte, pelo menos nas arenas. A Tiffany tava meio ok nessa situação. E aí ontem elas fizeram uma promo que uma falou do relacionamento da outra. Eu achei sensacional. Mano, mulher é um negócio maravilhoso, né? Começaram a meter o fato de que a Tiffany primeiro foi falar assim, ó... Ninguém gosta de você, você tá abandonada, fazendo alusão ao fato de que a Charlotte parece que, como ela divorciou do Andrade, parece que esse foi o terceiro divórcio da Charlotte já. Terceiro, meu Deus do céu. Se ela tivesse em regime de comunhão de bens, ó, vai pensando que é só o cara que se ferra. Não, é 50% de quem tem mais, tá? É 50% de quem tem mais. Só que aí, a Tiffany Stratton, é que assim, a Tiffany meio que ou não ouviu, ou fingiu que não ouviu, porque daí a Charlotte meteu o louco, falou assim, eu tô solteira, é por isso que tem DM do Kaiser no meu Instagram, né? Tem mensagem do Kaiser nas minhas DMs, né? Tipo, o Kaiser é namorado da Tiffany, e aí a Charlotte metendo essa, ficou tipo, mano, o bagulho foi muito pro pessoal, tá ligado? E aí nas próximas 2 semanas deve ter algum segmento da Charlotte com o Kaiser em algum momento ali, porque não é possível, mano. Não é possível, cara. Teve alguma coisa ali muito bem colocada ali pra elas poderem começar a desenvolver e deixar isso um pouco maior, né? E isso aconteceu também com outras 2 rivalidades, né? Parece que nas últimas 3 semanas aí de WrestleMania é quando o negócio vai realmente pegar fogo. Drew McIntyre e Damian Priest, mano, a gente não tava ligando pra essa rivalidade.
Porém, nas últimas 2 semanas o negócio começou a esquentar de uma forma que na última semana teve até o Sound of Heaven Chokeslam, né, no vidro do carro lá, que ficou tipo, até que parece interessante essa luta, né? Parece que pode ser interessante essa luta. Então, talvez, né, de fato ainda não anunciaram o combate pra WrestleMania, ainda tá faltando anunciar o combate pra WrestleMania, mas vão anunciar, se não for nessa nesse Raw, ou melhor, nesse SmackDown, né, da próxima semana, anunciam pro próximo, então logo mais já vão anunciar também. E o combate também do Gunther com o Jey Uso. Esse foi o combate que, assim, o negócio tava meio que pra cima ali, todo mundo, meio event não vai ser meio event, né? Meio event Jey Uso que não luta no meio event. Pô, ninguém queria ver o Jey Uso como campeão, não sei o quê. Mas o último Raw, eu acho que o Gunther mostrou que, cara, jogar nas costas dele essa rivalidade pode ser bom, principalmente com o ataque que ele fez no Jimmy. Eu acho que agora traz um sentimento de que... Eu acho que depois do que aconteceu, eu acho que fica muito claro que o Jey Uso vai ganhar. Porque mostra que, assim, ele tá lutando, agora o Jey tá lutando pela família, né? Não é só mais pelo título em si e tal, agora é pela família mesmo. Então, eu acho que isso deixou muito claro que o Jey Uso vai ganhar. Porém, a gente olha pra isso e vê como o Gunther conseguiu evoluir uma rivalidade que tava muito travada, tipo... Era a mesma coisa. Valeu, mano. Nenhuma possibilidade. Sinceramente. Mas valeu aí pelo Pix, mano. Então, eu acho que o Gunther conseguiu elevar a rivalidade que tava de fato travada, entendeu? Tava de fato travada, não tava conseguindo sair dessa linha e ficou tipo umas 2, 3 semanas nessa brincadeira aí de um ataca o outro, um vai lá com o outro e aí um escapa, aí o outro ataca e depois volta e não sei o que e tal. Agora, esse lance do Gunther ser extremamente brutal com o Jimmy e colocar a família no meio, aí eu acho que agora elevou o patamar da rivalidade. Ainda tá naquela linha de que, pô, a gente não tá muito a fim de ver isso? Pode ser. Mas elevou pra mim a rivalidade, né? E aí, fazendo até uma alusão ao que eu falei do favor do CM Punk, todo mundo esperava que a luta de Jey Uso versus Gunther fosse uma luta igual aconteceu no ano passado, fosse a luta de abertura da noite 2. E aí, quem vencesse no meio event da noite 1, lutaria na noite 2, ou se o Punk colocasse como favor, se eu vencer, eu vou lutar na luta pelo World Heavyweight Championship na noite seguinte, porque daí eu consigo 2 na mesma tacada, eu consigo ser meio event e ao mesmo tempo ainda vou lutar pelo título depois, então poderia acontecer algo desse gênero, mas não, os caras decidiram que vai ser só o bagulho lá do corner mesmo, né? Mas ainda assim, essa luta, eu acho que ela então vai acontecer na noite 1, tá? Pode ser até ou luta de abertura da noite 1 ou co-main event, alguma coisa assim, tá? Eu espero que, sinceramente, eu espero que seja co-main event, não quero ver essa luta como luta de abertura, acho que as lutas mais baixas precisam ser luta de abertura, né? Também foi anunciado então um combate em que a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues vai defender o título de duplas, ainda não sabe se contra quem, e também vai ter combate pelo título de duplas masculino, né? Tanto do Raw quanto do SmackDown. O do Raw, o World Tag Team Championship, provavelmente, tá? Provavelmente seja New Day versus War Raiders. Provavelmente seja esse o combate, tá? Agora, o combate masculino, eu espero que eles tentem colocar mais pessoas. Eu não quero ver só Street Profits versus Motor City Machine Guns. Eu acho que DIY tem que estar nesse combate, Pretty Deadly tinha que estar nesse combate, então acho que faz muito sentido, né? Espero do fundo do meu coração que tenham mais lutadores aí envolvidos nesse combate, tá? Ainda não temos o combate disponível do Intercontinental, beleza? Não temos ali ainda, mas provavelmente se encaminha para algo entre Breaker, Penta, Balor
E acho que o Dominic também. Eu queria que tivesse pelo menos mais uns 2 gato pingada aí nessa luta, mas por enquanto eu acho que são esses 4. E o AJ Styles foi tirado pra merda também, né, desse combate, porque vai fazer a luta com o Logan Paul. Então, né, infelizmente o AJ Styles poderia muito estar dentro desse combate aí, mas não, já colocaram ele, né, já tá confirmado que ele vai lutar com o Logan Paul, né. Mas assim, sendo bem honesto pra vocês, eu acho que o Breakker ou ele continua como campeão ou o Dominic vai finalmente ganhar o título. Se o Breakker não ficar como campeão, eu aposto no Dominic, mano. Sendo bem honesto pra vocês. O Sheamus até agora ninguém falou nada, então acho que não vai rolar, né, dele entrar nesse combate. Queria que ele entrasse nesse combate, mas acho que não vai rolar. Pode ser que role nas próximas 2 semanas. O que eu posso dizer é que as próximas 2 semanas não só vão definir muitas lutas, como também vai deixar pegando fogo algumas dessas rivalidades. Pelo menos é isso que eu vejo. E a WrestleMania tá precisando disso, porque ela tava muito entre trancos e barrancos, vamos dizer assim, né? No sentido de que, pô, tem muita coisa ainda que foi jogada ali, mas não tem muito sentido, né? E eles começaram a dar sentido, mesmo que as histórias não tenham ficado assim lá aquelas coisas, né? Então, a do Drew com o Damian Priest, pô, ficou um pouco melhor a rivalidade, tende a ser uma luta que, espero que não seja uma luta normal, seja uma luta, sei lá, sem desclassificação e tal. A luta da Tiffany com a Charlotte, querendo ou não, essa última promo, mostra que se elas focarem nisso aí, eu acho que vai dar um pano pra manga a mais, e obviamente a do Jay com o Gunther, o fato de ter incluído a família é o que vai fazer a diferença pra galera ter interesse, de fato, nessa luta, né? Então, vamos esperar pra ver aí, mas eu tô bem confiante pra essa WrestleMania, acho que vai ser uma WrestleMania bem bacana mesmo. Vai ser no mesmo pique da 40? Não sei, eu acho que tá muito longe. A 40, eu não digo que ela decepcionou, mas em comparativo com a 39, por exemplo, a 39 pra mim foi infinitamente melhor. A 39 deve ter tido tipo 2, 3 lutas só que eu não curti, que eu lembro que foi Cena e Austin Theory, que tinha tudo pra ser uma baita luta e cagaram na luta, Lesnar versus Omos e a luta do título de dupla feminino, que também deram umas enroladas lá. Mas de resto, todas as lutas pra mim me agradou de alguma forma. Eu lembro que aquele Fatal 4-Way Tag Team Match na luta de duplas, pô, foi maravilhoso, sabe? Tudo encaixadinho e tal, foi muito legal. Nós tivemos 2 lutas, se eu não me engano, foram 2 lutas 5 estrelas, uma luta 4 estrelas e meia, uma luta 4 estrelas, né? Eu não vou lembrar quais foram as lutas 5 estrelas agora, eu lembro que Sheamus, Gunther e Drew McIntyre foi uma das lutas 5 estrelas, e eu não lembro se a outra luta, acho que a outra luta 5 estrelas foi Sami Zayn e Kevin Owens contra The Usos, né, pelo título. Aí a 4 estrelas e meia foi Rhea Ripley e Charlotte, e a luta 4 estrelas foi Roman e Cody Rhodes. Então, tipo assim, foi lutas com níveis muito altos e as outras lutas também se encaixaram muito bem. Claro que teve coisa meio maluca na WrestleMania 39, né? Tipo, o Shane McMahon rompendo os quadríceps e tal. Mas foi um meme meio, né? Que foi engraçado, triste pelo Shane, porque, pô, cara, tal pai, tal filho. Mas, ainda assim, a WrestleMania 39 teve um nível muito alto. Agora, a WrestleMania 40 foi mais pelo fanservice, principalmente da última luta, né? E a luta, ver o The Rock lutando de novo também foi muito legal. E aí teve umas lutas no meio do caminho que foi ok e tal, mas o nível em si de lutas, elas diminuíram. Então assim, ó, essa WrestleMania desse ano tem chance de passar o nível de novo, mas com as lutas que eles anunciaram, eu não sei não se assim vai conseguir. E como eu falei também, né, Solo Sikoa foi jogado para escanteio. Depois de toda a história da Bloodline que teve no ano passado, que carregou muita coisa, né, do SmackDown, simplesmente jogaram o Solo Sikoa pra bosta. Simplesmente isso. Eu achando que ia ter Jacob Fatu versus Solo Sikoa, não. Será que o Solo Sikoa ainda pode entrar nessa luta contra o LA Knight e o Jacob Fatu? Será? Será que eles vão meter essa? Fazer um triple threat pelo United States Championship? Pô, não sei, né? Outro que pediu combate foi o Kaiser, realmente, né? O Kaiser pediu combate. Pode ser que ele entre nessa rivalidade aí também do título intercontinental e lute pelo título. Acho que nesse combate específico pelo título intercontinental, quanto mais gente, melhor. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Mas, como eu falei, o que eu mais tô ansioso pra ver são os 2 main events. É o que eu mais quero ver.
né? E quero ver como é que eles vão lidar. E tô torcendo muito pra Rhea Ripley não ganhar título de novo. Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu espero que seja a Io Sky a manter esse cinturão. Mas sei lá, mano. Tô meio... Não sei. E por enquanto, nenhum dos dois títulos individuais femininos de mid-card vão ser defendidos, tá? A Lyra Valkyria parece que vai se juntar com a Bayley. Deve ser uma das duplas para lutar contra a Raquel Rodrigues e a Liv Morgan. Parece que vai ter uma gauntlet que vai definir a desafiante, né? E além disso, a Chelsea Green também, até agora, campeã, mas não mostra que vai defender o título não, tá? Pelo menos nesse momento não tá mostrando que vai defender o título. Então, assim, faltam alguns combates aí ainda a serem definidos e vamos esperar para ver se eles vão trazer isso, né? Eu acho que tudo que ficar faltando eles vão anunciar. Acho que até na próxima semana eles já anunciam tudo e depois eles só vão botar fogo nas rivalidades, né? Pelo menos no que der tempo para botar fogo. Pelo menos eu acho que é isso.